Que Deus nos abençoe. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Hoje vamos conversar sobre o aborto, tema muito discutido na atualidade, que é tratado em diversos segmentos sociais, religiosos e políticos principalmente. Iremos falar também sobre a atuação da Casa Espírita para conscientizar a população quanto aos malefícios da prática abortiva. O tema de hoje é a campanha contra o aborto. Para conversar conosco neste primeiro bloco, temos aqui Roneir Esteves, trabalhador do Centro Espírita O Consolador, e atua nas campanhas educativas. Uma delas é a campanha de valorização à vida contra o aborto. Seja bem-vindo, Roneir. Obrigado, Marli. Uma alegria estar aqui mais uma vez no programa. Roneir, para darmos abertura ao tema aborto, gostaríamos de saber o que é o aborto na visão espírita. Queridos telespectadores, vamos buscar aqui no livro do nosso querido irmão Giovanni Borges. Ele nos traz uma definição do que é o aborto. Ele começa dizendo que é uma violação básica do direito à vida e que o crime do aborto é um crime cruel praticado contra seres indefesos. E diz mais que esse é um crime que fere também a nossa Constituição em nosso artigo 5º, que diz sobre o direito da inviolabilidade à vida. E tudo aquilo com o objetivo de extrair o feto do seu ambiente natural, que é o útero da mãe, é o aborto praticado. E na visão espírita, certamente que nós temos outros desdobramentos. Sabemos que tudo aquilo que nós sofremos em nosso corpo físico repercute naturalmente em nosso corpo perispiritual. Então, muitas são as sequelas e as consequências que podem trazer. Nós vamos lembrar aqui da pergunta 344 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: em que momento a alma se une ao corpo? A alma se une ao corpo a partir do momento da concepção. A partir dali, os laços vão se estreitando de tal forma que se completa no momento em que a criança vê a luz. Significa dizer que nós não estamos tratando apenas de um corpo físico, de um amontoado de células. Nós estamos tratando de um princípio inteligente. Então existe um corpo físico e um princípio inteligente. Então, quando se pratica o aborto, quer dizer que você está tirando a oportunidade de um espírito renascer. Assim também nos explica o Livro dos Espíritos que a forma do espírito depurar, evoluir, é através das várias existências. Então, quando se pratica o aborto, você tira também essa oportunidade. E na condição de espíritos imperfeitos que somos, habitando o mundo de provas e expiações, nós não podemos esquecer que esse ato hediondo do aborto poderá repercutir negativamente, fazendo com que esses espíritos possam, a partir deste momento, iniciar um processo obsessivo, que poderá se desdobrar de forma grave. Roneir, quais as consequências físicas e espirituais que podem ser acarretadas para a mulher na prática do aborto? As consequências, elas podem ser diversas, Marli. Do ponto de vista físico, considerando que, por exemplo, se utiliza de materiais cortantes para a prática do aborto, poderíamos ter uma hemorragia, poderíamos ter infecção, a mulher poderá ter dificuldades e problemas na sua próxima gravidez. E sabemos que, inclusive, dependendo da gravidade, poderá ser necessário praticar a esterectomia, a extração do útero da mulher, não podendo ter mais filhos. Do ponto de vista espiritual, se desdobra, conforme eu disse há pouco, num processo obsessivo grave. Então, assim, as consequências podem ser danosas, inclusive, não apenas para a mãe, mas para todos aqueles que estão envolvidos. Porque pesquisas demonstram que esse trauma do aborto, ele repercute na mente da mulher durante anos. Porque toda vez que a mulher ouve o choro de uma criança, vê o rosto de uma criança, ela vai associar àquela criança que não permitiu que nascesse. Inclusive depressões, né? Depressões, traumas. Então, assim, dificuldade na convivência familiar, né, frigidez sexual, porque ela vai estar sempre com aquela sensação, um complexo de culpa, junto aos outros familiares. E poderá ter, inclusive, uma cobrança
instintiva ali do meio familiar com relação àquele ato praticado. E sabemos que a consequência maior, ela é realmente do remorso, daquele sentimento de culpa. Não podemos esquecer do que Jesus nos disse, apenas o amor cobre a multidão dos pecados. É preciso reparar isso, né, Rony? E lembrando que nós não estamos fazendo aqui apologia, né, ao remorso, à dor, ao sofrimento. E você lembrou muito bem, Marli, lá no livro de André Luiz, Evolução em 2 Mundos, tem uma parte que diz o seguinte, que Deus permite que de várias formas nós poderemos ressarcir deste débito do aborto. Então, através de um trabalho assistencial, através de uma adoção, de várias formas chegará até sua casa a oportunidade de você redimir dessa falta cometida. Ele finaliza dizendo palavras do apóstolo Pedro, que diz que a caridade cobre multidões dos pecados, multidões dos nossos males. Há sempre a oportunidade de recomeçarmos. Rony, como a Casa Espírita atua para conscientizar a população quanto aos malefícios do aborto? E em que consiste esta campanha contra o aborto? Querido telespectador, gostaria que você atentasse a isso. Muitas ações são praticadas pela Casa Espírita, assim como por outras religiões, na campanha educativa em defesa da vida. Recentemente estivemos em Goiânia, lá no Parque Vaca Brava, numa tarde de domingo, uma grande confraternização familiar, com participação do jovem, da criança, no passeio ciclístico. Ali nós podemos constatar a participação de mais de 1000 pessoas. E podemos verificar também que, a partir do momento que o passeio se realizava, havia uma adesão natural da população que ali se encontrava. Na nossa Casa Espírita existem programas. Durante o mês de maio, o mês das mães, trabalhamos de forma intensa em defesa da vida. Existem programas que são desencadeados desde um planejamento, execução e um processo de avaliação. Por exemplo, nós vamos às ruas, em Campinas, no centro de Goiânia, as ruas mais movimentadas, onde existe uma grande concentração de pessoas, nós ali estamos realizando várias atividades. Poderíamos destacar aqui algumas. Existe uma equipe que vai distribuir a mensagem nos pontos de ônibus, nas ruas, nos terminais de ônibus. A equipe que vai de comércio em comércio a fixar o cartaz de alerta em defesa da vida contra o aborto. Nós temos a equipe de abaixo assinado, daqueles que vão a pôr assinatura, dando a sua força ali pela campanha em defesa da vida, se posicionando contra o aborto, faixas de alerta, enfim, vários trabalhadores a partir de um ponto central se distribuem ali pelas adjacências, realizando várias atividades, com a finalidade de despertar a comunidade para a importância de se defender a vida desde o momento da concepção, para que a comunidade possa despertar para as graves consequências quando o aborto é praticado. Muitas vezes ali tem uma mãezinha que está em dúvida, sem saber que atitude tomar perante uma maternidade, às vezes, indesejável, e às vezes uma mensagem pode salvar vidas, né, Rony? Ali temos um caso de uma campanha de aproximadamente há 5 anos, nós estávamos num ponto de ônibus distribuindo mensagens. De repente desce uma jovem, pega a mensagem, ela não dá tanta importância, segue adiante. De repente essa jovem retorna chorando. Aí aproximou-se de um trabalhador e abraçou. E disse o seguinte, você acaba de salvar uma vida, pois eu estava indo para uma farmácia comprar um remédio abortivo. Nesse momento, por essa mensagem, estou retornando para minha casa e pode ter certeza, essa criança vai nascer. Então, sim, a gente sabe que os mecanismos divinos, a espiritualidade atuando, por meio de nós, ainda na condição de instrumentos imperfeitos que somos, vidas são salvas por ações tão simples. Nós agradecemos muitíssimo a presença do Rony conosco hoje e vamos para um breve intervalo. Voltamos já. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje.
Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação e estamos conversando hoje sobre a campanha contra o aborto. Neste bloco, conversaremos com Alain Araújo, coordenador da Marcha Nacional da Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto. Seja bem-vindo, Alain. Obrigado, Marli. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Alain, o que é o Movimento Nacional da Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto? Isso. Para falar do Movimento Brasil Sem Aborto, precisamos reportar um pouquinho atrás, que no final do ano de 2005, tivemos um susto muito grande lá na Câmara dos Deputados, na Comissão de Seguridade Social e Família, onde existia um projeto de lei, o 1135, que tramitava no Congresso desde 1991. Esse projeto, ele propunha a descriminalização do aborto no Brasil. Veja bem, descriminalizar é pior do que legalizar, porque quando você legaliza, você estabelece alguns parâmetros para a legalização. No caso da descriminalização, não. 1 minuto antes da criança nascer, ela poderia ser abortada. Era isso que propunha esse projeto de lei, o 1135. E com a diferença de apenas um voto, quase que esse projeto foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, isso no final do ano de 2005. Então, a partir daquele momento, percebeu-se que havia necessidade de criar algum organismo que pudesse juntar todas as forças. Porque, sem dúvida nenhuma, no Brasil já existem várias organizações que trabalham em defesa da vida, mas cada um trabalhando ali no seu núcleo, atuando no seu foco. E então surgiu a ideia de montar um organismo que pudesse somar todas essas forças. E aí surgiu a ideia, então, do Movimento Brasil Sem Aborto, né? E o Movimento Brasil Sem Aborto nasceu, então, com o objetivo, o objetivo máximo, né, de um dia nós termos um parlamento em defesa da vida, para evitar que fatos como esse tornem a acontecer. Esse movimento, então, nasceu com a ideia de ser um movimento supra-religioso, né? Ou seja, independentemente de qualquer religião, você pode participar desse movimento. Independente até de você ter qualquer religião, você pode ser ateu, não tem nenhum problema, não tem nenhuma dificuldade. A questão é só que você concorde em defender a vida desde a concepção, tá certo? E além de ser supra-religioso, ele nasceu também com a ideia de ser supra-partidário. Embora seja um movimento que tem uma atuação política muito forte, porque o nosso alvo é o parlamento, sem dúvida nenhuma, mas ele é supra-partidário. Ou seja, as pessoas que participam do movimento, elas podem ser de qualquer partido ou de partido nenhum. Isso não interfere. Então, com esse propósito, surgiu o Movimento Brasil Sem Aborto. E a sua primeira ação foi no ano de 2006, quando nós desencadeamos um processo muito interessante que chama A Vida Depende do Seu Voto. O que é a vida depende do seu voto? Veja bem, a proposta é nós podermos identificar os candidatos políticos que têm o propósito de defender a vida desde a concepção, tá certo? Então nós levamos até esse candidato político um documento. Se ele concorda, ele assina esse documento, que se eleito for, ele defenderá a vida desde a concepção. Esse documento é registrado em cartório, tá certo? E a partir desse instante, então, nós divulgamos o nome desse candidato no nosso site. E qual é o nosso papel a partir daí? Divulgar o site. Aí divulgamos o site para a população. E a população, então, de posse de mais essa informação, porque seria um critério a mais para que a pessoa pudesse somar na hora da escolha do seu candidato, né? Ela saber aqueles que têm compromisso com a vida, a defesa da vida desde a concepção, então ela poder votar naquele candidato com essa segurança. E evidentemente que depois de eleito esse candidato, nós podemos então acompanhar a sua trajetória, né, e cobrar as suas iniciativas no campo da melhoria de vida. Alain, como se dá a atuação deste movimento? Existe um cronograma de atividades que o movimento desempenha? O Movimento Brasil Sem Aborto, ele não tem personalidade jurídica. Tá certo? Ele é e continuará sendo um movimento. No seu Conselho Nacional, ele faz parte do Conselho Nacional do Brasil Sem Aborto várias instituições, como a Federação Espírita Brasileira, a CNBB, enfim, vários organismos, né, que se somados, o FENASP, né, que é o Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política. Então, para que ele possa continuar como movimento, é importante que ele não tenha personalidade jurídica, né? E aí, então, ele pode somar força com todas essas instituições. E nós estimulamos para que sejam criados comitês municipais e estaduais. Isso é importante. Você que está aí no seu município, veja bem, se você tem interesse em trabalhar conosco na campanha em defesa da vida,
e tem interesse em fundar um comitê no seu município, consulte o nosso site. E no nosso site, www.brasilsemaborto.com.br, você vai primeiramente se localizar, saber se no seu município já existe um comitê ou não. Se existe, você pode engrossar fileiras juntamente com essa equipe que já está na localidade. Se não existe e você tem a intenção de nos ajudar, de trabalhar junto conosco, você pode então nos procurar através dos contatos que estão lá no site para iniciar a formação do comitê na sua localidade. E esse comitê, veja bem, ele vai ter uma ação muito interessante, porque, primeiro, é importante identificar se na sua cidade, na sua Câmara Municipal, tem, por exemplo, a Frente Parlamentar em Defesa da Vida. Se não tem a Frente Parlamentar em Defesa da Vida, então procurar vereadores, né, que tenham afinidade com esse tema e sugerir que seja criada a frente, porque essa frente criada, sem dúvida nenhuma, ela vai ter ações de muitos benefícios para a comunidade local, tá certo? São duas ações muito importantes. Uma ação é a ação do Legislativo. Então, essa daí vai ser feita pelos políticos. Mas é importante que essa frente seja criada. E a outra ação é a nossa ação como sociedade civil, que vamos estar agindo fora do parlamento, mas também pressionando o parlamento. E aí, nesse sentido, você pode organizar caminhadas, atos públicos, palestras em escolas, né? Hoje nós já temos um material muito bacana para fazer palestra em escolas. Então, assim, tem várias atividades que você pode desempenhar na sua localidade. E nós culminamos com a Marcha Nacional, né? Então, esses eventos todos, no fim, são canalizados, então, para um evento único que acontece em Brasília. Nós iremos agora para um breve intervalo e já voltamos com o Espiritismo em Ação. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando sobre campanha contra o aborto. Alain, o que é o Estatuto do Nascituro? O que ele propõe? Bem, o Estatuto do Nascituro, o PL, um projeto de lei 478 de 2007, de iniciativa do ex-deputado Luiz Bassuma, ele, assim, se nós podemos resumir, ele propõe algo bastante simples, mas muito eficaz. Ele propõe que a criança por nascer tenha os mesmos direitos da criança já nascida, tá certo? Então esse estatuto ele é de fundamental importância na nossa luta, porque vai de uma vez por todas acabar com a possibilidade de se querer qualquer tentativa de legalização de aborto no Brasil, tá certo? Porque uma vez reconhecida a criança a partir do momento da concepção, né, mesmo porque não poderia ser diferente, nós teremos então essa garantia definitiva. Então, já é uma vida que está ali em gestação e que tem direito também. Né? É uma vida que já está presente e que vai só se desenvolver. Né? Alain, nós vamos assistir agora a uma matéria sobre o tema de hoje. Acompanhe conosco. Tenho
O Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto, tem um convite muito especial. Dia 4 de junho de 2013, Sexta Marcha Nacional da Cidadania pela Vida. Quero viver. Você me ajuda? O fantasma da legalização do aborto ronda-nos novamente com a reforma do Código Penal Brasileiro. O projeto de lei número 236 de 2012, que tramita no Senado Federal, propõe a legalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Portanto, devemos estar atentos para, uma vez mais, impedir que essa proposta seja aprovada pelo Congresso Nacional. Contra o fantasma da legalização do aborto, temos o Estatuto do Nascituro. Esse estatuto tem por objetivo defender os direitos da criança por nascer, à semelhança do que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso e o projeto do Estatuto da Juventude. O Estatuto do Nascituro tramita como projeto de lei número 478 de 2007 na Câmara dos Deputados. Com a nossa mobilização, exigimos dos representantes do povo que aprovem esta lei tão importante para garantir os direitos do bebê em gestação desde o primeiro instante de vida, ou seja, desde a concepção. Aprovar o Estatuto do Nascituro é impedir definitivamente que o aborto seja legalizado em nosso país. Vamos juntos participar da Sexta Marcha Nacional da Cidadania pela Vida, no dia 4 de junho de 2013, com concentração a partir das 15 horas no gramado atrás da Torre de TV no Eixo Monumental. Não fique fora dessa luta. Garanta os direitos do bebê por nascer. Faça como as gestantes. Traga alguém com você. Alain, comente a votação do Estatuto do Nascituro pela Comissão de Finanças e Tributação. Isso. O Estatuto do Nascituro ele já foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família e, em função de um item que tem no Estatuto que prevê uma ajuda financeira do Estado, no caso, por exemplo, no caso de estupro, e se a mãe não tem condições financeiras de sustentar o seu filho e o pai não é localizado, então o Estado vai ter que arcar com o custo, né? Em função desse item, ele foi para a Comissão de Tributação e Finanças. Ele está nessa comissão, existia uma possibilidade dele ter sido votado agora dia 8 de maio, mas ele não foi votado. Então a expectativa é que na próxima semana ele venha de novo para a comissão e existe uma expectativa de pedido de vistas. Com pedido de vistas teriam mais 2 semanas, teriam que aguardar mais 2 semanas. Então a nossa expectativa é que no dia 29 de maio seja votado, então, na Comissão de Tributação e Finanças, o Estatuto do Nascituro, que nós acreditamos que será vitorioso e seguirá para a Comissão de Constituição e Justiça. Alain, como cidadãos, em geral, podem atuar diretamente nesta luta pela vida? Ali, assim, se você me permite, eu gostaria primeiro de tentar falar um pouquinho do que representa essa questão do aborto, né? Então, você imagina o seguinte, vou falar agora diretamente aqui com o nosso telespectador. Você imagina o seguinte, o sentimento mais nobre que nós conseguimos identificar hoje é o sentimento da mãe pelo seu filho, tá certo? É o sentimento mais desinteressado, o sentimento mais forte que nós conseguimos perceber no nosso estágio atual de evolução. Agora você imagina o seguinte, se nós concordarmos que uma mãe pode matar o seu filho, o que será do resto da humanidade? Porque a partir do instante que o sentimento mais nobre que nós temos passa a ter legalmente o direito de matar o seu próprio filho, o resto então será totalmente banalizado. É desse assunto que nós estamos falando. Então, em cima desse assunto nós temos 2 momentos muito graves. O primeiro é o seguinte, é nós conseguirmos levar a informação de que o aborto não acontece só com a destruição do feto, mas também do embrião ou do óvulo, porque a partir do instante da fecundação,
não vai surgir dali nenhuma borboleta, nenhuma tartaruga, nada disso. O que vai surgir dali é um ser humano. A partir naquele instante, todo o DNA do ser humano já está gravado, já está registrado. O que ele vai fazer é um processo de evolução. Ele vai evoluir. Assim como quando criança, ele vai evoluir para ser adolescente, para ser adulto, para chegar na fase da terceira idade. Isso é todo um processo de evolução que partiu do momento lá da fecundação. Então essa é a primeira consciência que nós precisamos ter. A segunda é que, como o Brasil é uma população onde a sua maioria esmagadora, mais de 80% da população, segundo a pesquisa do Vox Populi, é contra a legalização do aborto no Brasil, o que se tenta fazer então? Aprovar o aborto numa fase mais avançada, como por exemplo na 12ª semana de gestação. Nós temos essas duas grandes ameaças. Uma é na fase da fecundação, que nós precisamos entender que é também um aborto. E a segunda, essa tentativa agora da reforma do Código Penal, que é algo necessário, a reforma do Código Penal nós entendemos que é sim necessária que seja feita. Agora, precisamos estar atentos principalmente no capítulo dos direitos à vida, porque lá está propondo a legalização do aborto a 12ª semana de gestação. Agora você imagina, se falta um dia para a 12ª semana de gestação, não é uma pessoa, pode ser assassinada. Se completou mais um dia, aí passa a ser uma pessoa, e aí ela não pode mais ser assassinada. Então nós precisamos estar atentos para isso. E nesse momento é importante a participação popular, para que você possa pressionar o candidato político da sua região, o deputado federal da sua região, o senador da sua região. Estejamos atentos e vamos juntos ganhar essa luta por alguém que não consegue nem ao menos emitir um grito, mas depende da nossa força. E nós teremos agora, dia 23 de maio, em Goiânia, na Praça Cívica, às 15 horas também, além da 6ª Marcha em Brasília, a 5ª Marcha da Cidadania em Defesa da Vida. Caro telespectador, se você quiser saber mais sobre as atividades da Casa Espírita, acesse o site www.ocentroespírita.com. Chegamos ao final do programa Espiritismo em Ação. Agradecemos a presença do Alain conosco e agradecemos também a você, telespectador, por ter nos acompanhado. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações.